Oi, gente, tudo bem? Espero sim. Desejo para vocês um bom estudo. Hoje a gente vai falar sobre criptococose. Alguém já ouviu falar sobre? Somente antigamente, né? A mãe, o pai, né? A família sempre fala, né? Não fica perto de um pássaro passa doença. E hoje a gente vai falar um pouco especificamente sobre a criptococose. A criptococose é também conhecida como blastomicose europeia e torulose. Então, trouxe a imagem da pomba para vocês. O primeiro caso descrito no Brasil de criptococose canina, né? Então, o primeiro caso que ocorreu em um cão foi relatado no ano de 1983, aqui no Brasil. O diagnóstico só foi dado, né, concluído após a morte do animal, tá? As principais raças mais predispostas são o Dog alemão, o Pastor alemão, o Doberman e o Labrador. Então, a criptococose ela é uma infecção fúngica, né? Ela é uma doença micótica. E ele é oportunista, por quê? Pois ele necessita que o animal esteja imunossuprimido, ou seja, com uma imunidade baixa, para que ele faça acontecer a doença, tá? E é de distribuição mundial, então existe por todo o mundo, tá? Ocorre mais com maior incidência na África e na Ásia. Ele vai infectar tanto a cavidade nasal, tecidos paranasais e pulmões, né? Então a gente já vê aí que tem mais a ver com o respiratório, né? A disseminação vai ocorrer tanto na pele, olhos e sistema nervoso. Mas a gente vai se aprofundando no decorrer dos slides sobre os sinais clínicos, onde ocorre. Ele acomete várias espécies, tá? Sendo o gato mais comum. Trouxe a imagem desse gatinho mega fofo para vocês. E ela não é uma doença contagiosa, tá? É uma doença que ocorre em infecção a partir do ambiente. A gente vai entender melhor. Ela então não é uma zoonose, que animal passa para homem e animal para homem para animal, tá? Então vocês veem que a pomba tem muito a ver com essa doença, né? Todas as imagens que eu coloco é pomba. Vão prestando atenção, hein? Bom, vamos falar um pouco sobre a etiologia, tá? Existe Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii. E a gente vai ver que esses são os dois principais, tá? São leveduras saprófitas, né? Somente o GAT, que vai se aproveitar da decomposição de micro-organismos, por isso saprófita, né? Vão estar presentes em cascas de árvores, somente eucaliptos, associados a sedes de pombos, ambientes com aves, sendo os pombos os principais vetores, por isso agora só a imagem, né, de pombos. Vão estar presentes em troncos e celeiros. Já os pacientes com a imunidade baixa, né, imunossuprimidos, vão ser mais acometidos que os pacientes saudáveis. E esse fungo, ele tem uma cápsula, tá? Então, ele tem uma cápsula que protege ele, tá? Tendo uma maior resistência tanto ao ambiente, tanto dentro do hospedeiro, que ele tem até a função de diminuir mais ainda a imunidade do hospedeiro. Até os dias de hoje, são conhecidos 5 sorotipos desse fungo. A, B, C, D e AB. Por que são sorotipos, tá? Porque cada anticorpo vai responder diferente a cada letrinha dessa que vocês estão vendo. Então, existe variedades, tá? Então, o Cryptococcus neoformans, tá? Vai ser mais representando, né, o sorotipo A, B e D, que vai estar mais relacionado a fontes ambientais, como solos contaminados por excretas de aves. O que seriam as excretas, né? Então, as fezes das aves. Também tem o Cryptococcus grubi, sorotipo A, e o GAT. A gente já falou um pouco do neoformans e GAT, né? Até grifei para vocês aqui, falando também que é dos principais, né? Já o GAT tinha uma hipótese que essa variedade ela teria alcançado diversas partes do mundo através da disseminação de sementes de eucaliptos,
Até coloquei aqui um código para vocês. E a imagem, né, da semente. No entanto, tem sido observado a presença desse fungo em outras árvores e tem sido isolado também em fezes de morcegos, em ovos de árvores, colmeia de vespas. Então, não só nos eucaliptos, né? Bom, a transmissão. A fonte de infecção, então, que vai transmitir, né, pra gente, ou pros animais, vai ser os pássaros, principalmente os pombos e morcegos. Eles vão eliminar pelas fezes e vai transmitir, né, através do contágio direto, aerógeno, né, como eu falei, do sistema respiratório. Então, a porta de entrada vai ser a inalação, né? Ô, Júlio, fecha a porta inteira, senão entra a conversa com o áudio. Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês do pombo, né, e do morcego. O solo rico em excretas, né, então, das fezes de aves, é um importante fator de transmissão. E os pombos, eles assumem o papel de reservatórios no ambiente urbano, uma vez que esses disseminam o fungo e, ao mesmo tempo, vão estar protegidos da infecção devido à sua elevada temperatura corporal, o que vai inibir a replicação do micro-organismo. Então, o que ocorre? Os pombos, né, eles defecam, né, os morcegos, eles vão defecar no chão e a gente vai ter contato com esse fungo quando respirar, tá? Atingindo nossas vias aéreas e até mesmo os pulmões. Mas não só eles, como também rolinhas, periquitos, galinhas. E vão acabar cometendo, tá? Tendo esse fungo. Achava-se antes que se deixasse essa exposição do sol, né? Então, no fundo de casa tem galinheiro, né? Tem as fezes lá, ou os pombos ficam muito em casa. Mas tá lá no sol, tá tranquilo. Bom, não é assim, tá? Antigamente pensava que ia inibir o crescimento do fungo com a exposição ao sol. Porém, né, o Cryptococcus neoformes, eles são capazes de produzir pigmentos melanóides, né, no solo e sobreviver à radiação solar. Eles podem sobreviver até 2 anos, tá, galera? A principal porta de entrada é através da inalação de aerosóis de esporos de fungos, tá? Pode se instalar nas vias aéreas superiores ou atingir os pulmões. Eles podem acabar formando granulomas em casos de indivíduos imunossuprimidos ou até crianças, né? Pode haver um quadro de pneumonia difusa e até meningite fúngica. Só para lembrar, tá? Imunodeprimidos pode ser qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia, pessoas que apresentam vírus do HIV, entre todos que têm, tá? Imunosuprimimentos na imunidade. Então, como eu falei para vocês, vai inalar, né, esses fungos, leveduras, quando eles estão ambientes. Se forem grandes, acabam não chegando aos pulmões. A pessoa pode ter sintomáticos, né? Ou eles acabam invadindo da mucosa nasal ou na nasofaringe. Em pequenas leveduras pode ocasionar, então, a pneumonia. Essa cápsula dela, né, como eu falei, vai proteger ela do estresse oxidativo, formando as granulomas fúngicas, né, somente na cavidade nasal. E ela pode acabar se disseminando pela via hematógena ou pela placa cribriforme no sistema nervoso central.
trouxe esse vídeo para vocês e tirou algumas dúvidas, sabe, sobre doenças de pombo. Bom, a morte de 2 pessoas no litoral paulista pela chamada doença do pombo está chamando e muito a atenção da população e principalmente das autoridades de saúde de todo o país, já que é muito mais comum as pessoas dividirem espaço com essas aves em locais públicos. Para evitar a contaminação, o fundamental é a prevenção. Existe tratamento, mas se não for iniciado bem rapidinho, a doença pode ser fatal. Vamos à reportagem. Maria Clotilde não desconfiou de uma doença grave quando o marido apresentou alguns dos sintomas comuns às principais infecções respiratórias. Do nada começou a apresentar dores de cabeça intensas, febre, uma leve tossinha, falaram que talvez fosse sinusite. Deram antibiótico, não adiantou. Mauro Sérgio, de 43 anos, morreu 4 meses após enfrentar o estado agudo da infecção. Só quando ele começou a ter convulsões, que aí levaram para a UTI. Só um exame no líquor retirado da coluna de Mauro conseguiu detectar o fungo que se desenvolve nas fezes de pombos. O mesmo teste mostrou que o empresário José Wilson de Souza, de 53 anos, morreu pelo mesmo motivo. Os dois contraíram a criptococose em Santos, no litoral paulista. Ela também é conhecida como doença do pombo e, quando atinge o sistema nervoso, causa uma meningite aguda que pode ser fatal. Os primeiros sintomas são febre, fraqueza e vômito. O quadro evolui para confusão mental, perda de visão, além de comprometimento pulmonar e dos ossos. Muitas vezes esse paciente tem que ser internado, fazer medicação endovenosa, aí depois quando tem alta ele vai tomar às vezes medicação até por 1 ano. Apesar de ser uma doença grave, não há estatísticas nacionais sobre a ocorrência da criptococose. Só no ano passado, o Ministério da Saúde iniciou a estruturação de vigilância e controle dos casos de micoses causadas por fungos que entram no nosso organismo através do sistema respiratório. Entre essas micoses está a criptococcus. Isso significa que toda vez que uma pessoa for diagnosticada com o problema, o hospital precisa informar a Secretaria de Saúde. Esse procedimento é importante para que as autoridades acompanhem a evolução do número de casos e criem esquemas de prevenção para impedir o aumento de ocorrências. Para evitar a aglomeração dessas aves e, consequentemente, o acúmulo de fezes, é necessário fechar com telas locais propícios à construção de ninhos, não deixar lixo na rua e não alimentar esses animais. Além disso, na hora de limpar as fezes de pombos, tome alguns cuidados. Você tem sempre que molhar primeiro as fezes, depois lava, nunca varra, principalmente ela seca, porque nessa poeira das fezes é que está o micro-organismo que contamina a gente. E quantas dúvidas, né? Por isso que eu tô aqui do meu lado com o biólogo Randy Baldresca. Bem-vindo à nossa live. Bom dia. Bom dia para você. Para tirar todas as dúvidas de vocês, antes de te perguntar, só quero dar um oi para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à nossa live pelo Insta. Pessoal, já tá falando aqui. O Mira tá falando do Chile. Olha que bacana. A gente tem audiência por vários lugares. A gente tem também o José Aparecido falando com a gente de Bragança Paulista. Romário Vieira de Porto Alegre, minha terrinha. Obrigada por vocês aqui no Instagram, nos acompanhando também através do Instagram. A gente está com os bastidores. Eles têm uma visão privilegiada por aqui também. TT Santos nos dando bom dia. Manuel Guilhermino nos dando bom dia também pelo Facebook. Segue mandando por aqui. Já estão chegando perguntas. Não tive nem tempo de fazer a minha, tá vendo como é que é? Vou começar fazendo a da Simone Jales. Espero que tenha falado certo o seu nome. Simone, bem-vinda, bom dia para você. Obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: que doença é transmitida pelo piolho de pombo? Pombo tem piolho? Isso. Ele carrega organismos que convivem em questões de mutualismo com os pombos. Na verdade, nenhum tipo de doença os piolhos do pombo são capazes de transmitir, Paula. Quero primeiramente também agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu, como biólogo, pesquisador, professor, tenho a incumbência de esclarecer a população acerca de um problema tão sério, que age passiva. Afinal de contas, os pombos são animais, são aves oportunistas que já estão acostumados a viverem no ambiente urbano.
A doença do piolho do pombo, na literatura, a gente não tem nenhuma informação que os piolhos, que são verdadeiros insetos alados que vivem e convivem com esses animais, transmitam qualquer tipo de doença. Hoje a literatura afirma, e a gente tem a obrigação de dizer, que o pombo ele é capaz, nas suas fezes, de eliminar os fungos, os esporos dos fungos causadores da criptococose, como foi muito bem dito na matéria. Criptococose é uma doença grave que acomete hoje as meninges da pessoa, da cabeça ou o pulmão. Hoje, como que você adquire essa doença? A criptococose, como foi muito bem dito, a gente tem que evitar de entrar em cavidades de telhados, em vãos de casas, de edificações e, principalmente, se a gente entrar nesses ambientes e tiver grande distribuição dessas aves oportunistas, fatalmente você vai ter quantidade de fezes. Então, a gente primeiro tem que evitar esses lugares. De repente, se a gente não tiver jeito, tiver que adentrar um recinto onde você tem presença de fezes de pombo e propriamente... É que a gente tem pombo na rua, né? Acho que em São Paulo, Porto Alegre tem muito isso. A gente estava falando que vários lugares do mundo tem isso. Exato. Não, o pombo ele é oriundo, ele é originário dos Países Baixos europeus, da Itália, da França, da Alemanha, da Espanha. Esses animais vieram para cá em épocas remotas e encontraram no Brasil condições favoráveis à sua proliferação, que consistem em água, abrigo, alimento. E aqui a gente tem um fator que favorece muito, que é o clima tropical. Então, os pombos, a partir do momento que eles adquiriram esse caráter sinantrópico, ou seja, que eles passaram a ocupar um ambiente urbano, eles têm um número de predadores de pombos, que no caso são gaviões, águias, é muito pequeno aqui na cidade de São Paulo e no Brasil. E outro problema também que o Randy estava me falando, e aí também um pouquinho culpa nossa, viu? É o lixo no chão. Isso. Alimenta o pombo. Então Isso. ele fica cada vez mais circulando nas nossas proximidades e realmente é um perigo. Só que você estava falando, vamos tentar... ser direto. Não ir dentro dos lugares onde tem pombo. Mas, por exemplo, a Alana Ferrer pergunta aqui pra gente. Bom dia, Alana. Bem-vinda por aqui, obrigada pela sua pergunta. Como evitar os pombos nos telhados das casas? Exato. Alana, primeiramente a gente tem que verificar vãos de telhas, vãos de telhados, espaços que essas aves podem tranquilamente entrar e se procriar. O pombo procura na casa da gente um ambiente próprio para ele se reproduzir, o macho e a fêmea. Então, um lugar abrigado da chuva, abrigado do vento, abrigado do frio. Então, a gente tem que primeiro ficar de olho nesse telhado, nessa cavidade da telha, em sótão, em porão, para evitar o trânsito e o pouso desses animais. Mas a partir do momento Quando que a gente está dormindo e faz aquele barulho no telhado, pode ser um pombo? Pode ser um pombo, pode ser um roedor e pode ser um morcego. E no caso, os morcegos também oferecem esse tipo de risco. Então, a partir do momento que a gente entrou nesse recinto, então, primeiramente, eu como biólogo tenho a obrigação de dizer, a gente tem que primeiro, se for para fazer a retirada dessas fezes, deixar na mão de um biólogo acostumado a esse tipo de operação ou de uma outra pessoa, mas essa pessoa tem que primeiro umidificar essas fezes com água sanitária. Ah, não é para ir lá sair tirando, em hipótese não. alguma, Tá. umidifica essas fezes. E uma coisa super importante, utiliza-se EPI, equipamento de proteção individual, que consiste num par de luvas, óculos e principalmente... Porque senão a pessoa, na hora de limpar, já pode acabar se contaminando. E principalmente uma máscara com 2 filtros, que você diminui drasticamente a O que é possibilidade... difícil a pessoa ter em casa, Exatamente, por isso que a gente não aconselha as pessoas a entrarem nesses locais. né? Melhor chamar um profissional. E a partir de então, com as fezes umidificadas, você utilizando EPI, você pode fazer a extração dessas fezes. Acontece que se a gente não está utilizando EPI e se a gente não umidifica as fezes, aquela poeira tóxica, numa possível varrição, numa possível retirada, você pode se respirar e, de fato, você não consegue enxergar a olho nu os esporos dos fungos, os fungos que ficam em suspensão do ar, e você pode adquirir a criptococose. O grande dado que a gente tem que dizer é a dificuldade no diagnóstico. A criptococose é uma doença gravíssima.
que você começa a identificar os primeiros sintomas. E quais são esses sintomas? Febre, mal-estar, indisposição, vista turva, apenas depois de 6, 7, 8 meses, até 1 ano depois que você entrou naquele local. Esses casos, inclusive, que a gente noticiou essa semana por aqui, a gente falou dessas 2 mortes na Baixada Santista e realmente foi uma grande dificuldade para os médicos tentarem entender qual era a doença dessas pessoas, até chegarem realmente ao motivo que foi a doença do pombo. Agora, deixa eu só dar aqui o bom dia para a Maria Inês, um bom dia para o Célio Silva Torres, tá mandando um beijo para a gente de Sanharó, Pernambuco. Opa, bom dia para vocês aí do Pernambuco. E a Maria Inês pergunta o seguinte, bom dia, Maria Inês, obrigada pela sua participação. Que doenças os pombos transmitem? Que a gente está falando dessa específica, né? Chamou atenção nessa semana nos noticiários, mas outras doenças também são transmitidas pelos pombos. Sim, micoses, doenças respiratórias e também não só os pombos, mas as fezes dos pombos, elas agridem o patrimônio histórico edificado. Então, prédios tombados pelo Condefat, obras de arte, porque as fezes dos pombos são muito ácidas. Então, o pombo, de fato, é uma ave que hoje é uma ave oportunista, que hoje é considerada um caso de saúde pública, principalmente no que diz respeito à transmissão de criptococose, que é a doença hoje que acometeu as 2 pessoas que morreram em Santos. E também micoses, o piolho do pombo pode também causar determinadas dermatites, isso a gente não tem fundamentado ainda, provado, mas é possível disso acontecer. Afinal de contas, os ninhos dos pombos são locais ermos, ou seja, com presença de sujidades, então, de coisas que atraem outros organismos que causam males à nossa saúde, tais como baratas, aranhas, escorpiões. Né? Então, agora, o Rodrigo Sobral também pergunta o seguinte, a doença do pombo só é transmitida através das fezes ou pelo contato com o animal também? Também pensei nisso, Rodrigo, porque, na verdade, a nossa realidade nos grandes centros urbanos, e nem precisa, cidades do interior também, né? Tem muitos pombos na praça, aí você vai lá dar uma comidinha pro pombo, ou o pombo vai lá e passa perto de você, e você também fica, será que isso também vai me transmitir a doença? Essa é a pergunta do Rodrigo. Então, como eles ocupam todo tipo de ambiente, o pombo hoje é atraído onde tem alimento e a gente consegue ver, enxergar durante a cidade que eles estão presentes em lixeiras, de hospitais, de cemitérios. Então, não aconselhamos a você ter nenhum tipo de contato com essas aves. Os pombos são aves oportunistas, protegidas por lei, então você não pode matar, mutilar, prender, causar nenhum dano a essa ave, porque se fica sujeito a multas pesadas. Então, elas são aves silvestres que você não pode causar nenhum dano a elas. Mas por eles ocuparem espaços onde tem agentes contaminantes, a gente não aconselha a você manusear nenhum tipo de pombo, porque você pode pegar uma dermatite, você pode adquirir uma alergia de pele, onde eles frequentam, onde eles habitam, você tem presença de bactérias, de fungos, de lixo hospitalar, de lixo doméstico. Então, a gente, de fato, aconselha não ter contato com esses animais. E você, Paula, falou uma coisa muito importante. A gente não deve alimentar os pombos, porque onde a gente alimenta os pombos, a gente vai aumentar a quantidade dessas aves presentes naquele local onde você dá comida para eles. Eu entendo que eles têm um apelo sentimental, é a ave da paz, mas a gente não pode alimentar essas aves porque a gente acaba trazendo um problema ambiental para aquele local onde está sendo feito o alimento deles. Agora, tem 2 perguntas muito parecidas de 2 pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Oi, gente. Tudo bem para vocês? Vários joinhas. Obrigada muito pela audiência. Tanto o Mirade quanto o Sandro perguntam a mesma coisa. Pombos podem ser considerados ratos com asas? Exatamente por isso. Eles podem ser considerados a partir do momento que a gente começa a enxergá-los como ocupantes desses ambientes contaminados. Se a gente tiver acesso aos lixões de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vai perceber que nesses lixões você tem não só a presença de urubus, mas você também tem a presença de pombos. Então, por eles terem uma alimentação, por eles se alimentarem de qualquer tipo de alimento, são animais onívoros, então eles podem se alimentar de uma sardinha, de um milho abandonado, até um pedaço de pizza, até mesmo em papéis com lixo orgânico. Então, muitos consideram os pombos uns ratos, os verdadeiros ratos alados. Mas pelo ambiente que eles ocupam. Mas a gente, por exemplo, na Europa,
e nos Estados Unidos, essas aves elas são livres de contaminação de acordo com o lixo que é separado, né, em países desenvolvidos. Então você tem o lixo orgânico separado do lixo reciclável. Aqui no Brasil a gente não atingiu esse objetivo ainda, espero que possivelmente no futuro a gente possa atingir, mas por enquanto aqui eles habitam ambientes contaminados, estão com lixo de hospitais, lixo de residências, lixeiras de prédios, lixeiras de cemitérios, lixeiras de condomínios. Então é por esse motivo que as pessoas, na verdade, falam isso, quer dizer, os pombos são ratos alados, né? Mas na verdade o rato, o roedor é um mamífero e o pombo é uma ave. A Sandra Simões pergunta, não sabia dessa, hein, Sandra? Faz mal comer carne de pombo, muito comum antigamente? Olha, Paula, se eu te falar que eu tenho pai... Com todo esse lixo que eles comem? Pois é, eu tenho tios no interior, eu já vi isso acontecer. Recentemente agora vi um vídeo asiático onde as pessoas estavam se alimentando de roedores, né? Eles pegam pequenos roedores, molham e comem, enfim. A gente sabe também de casos de escorpiões servindo como alimento. Então, assim, pelo que eu tive de acesso e pelo que eu vi, eu já vi gente comendo pombo. É uma ave escura, é uma ave... É uma carne escura. Mas a gente pode ter a mesma doença comendo o pombo? Então, dependendo da forma como você prepara essa ave, se você fritar muito bem a carne deles, se você tiver um cozimento altíssimo e eliminar a presença de bactérias, de fungos em sua carne, eu acho que você pode se alimentar sem correr nenhum tipo de risco. Mas como eu já disse, eu não aconselho pelo ambiente que essas aves ocupam no dia de hoje. Agora, o Mira, que mora no Chile, ele tem uma pergunta que não vem só do Chile, mas também do Chile, mas de muitas pessoas que estão passando aqui pelas nossas redes sociais, também pelo YouTube, perguntando que cuidados, afinal de contas, a gente deve tomar, então. Porque em vários lugares, é bacana porque ele está falando do Chile, mas tem gente aqui falando do Ceará com a gente, tem gente falando do Rio Grande do Sul, tem gente falando aqui de São Paulo, do interior. Em todos esses lugares as pessoas estão convivendo com os pombos na rua, né? Que cuidados que a gente pode ter, se é que a gente tem como se prevenir dessas doenças? Primeiramente, não alimentar os pombos em hipótese alguma com milho, com farelo de pão, em parques, praças, praias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, observar claramente na edificação que você habita, seja no seu trabalho, seja na sua residência, cavidades, vãos perdidos de telhados, de telhas, portas abertas de sótãos, de porões, para evitar a chegada dessas aves nesses ambientes escuros, úmidos e protegidos. Terceiro, utilizar, se você tiver a presença dessas aves já adaptadas e frequentes na edificação onde você mora, onde você trabalha, você solicitar a presença de um biólogo, para aí sim, esse biólogo que já está acostumado a esse tipo de situação, esse biólogo adotar as medidas cabíveis, os procedimentos corretos, a metodologia adequada para você afastar essas aves desses locais. Hoje você não pode, como eu já disse, mutilar, prender, causar nenhum dano às aves, então você tem que utilizar aparatos físicos, barreiras físicas, para evitar o pouso desses animais nesses ambientes, em telhados, em torres, em camadas assim, onde ele tem proteção e alimento à vontade. Bom, deixa eu dar mais um pouquinho de bom dia aqui para o pessoal. A gente está quase encerrando, vou fazer a última pergunta. Bom dia, TT Santos. Bom dia, Rodrigo Sobral. Bom dia, Manuel Guilhermino. E todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Que coisa boa, né? Um monte de perguntas chegando. Vou fazer mais uma, porque eu fiquei muito preocupado com o Leonardo agora, Leonardo Correia. Vou tentar te ajudar agora, tá certo, Léo? Eu trabalho em um posto de combustível desativado, onde na cobertura vivem muitos pombos, onde tem muitas fezes pelo chão. Eu corro o risco de ser contaminado? Leonardo, nesse caso específico, o risco é muito baixo, porque em lugares abertos, onde você tem... Não é bom você ficar muito perto, mas assim, em lugares abertos, o esporo do fungo, do Cryptococcus neoformis, que é o causador da criptococose, ele fica aberto em ambientes abertos, ele tem uma vazão de espaço muito grande. O problema é em ambientes fechados, porque como eu já disse, aquela poeira tóxica, que ela é ocasionada quando você faz uma varrição, uma retirada de fezes, sem estar utilizando EPI e sem estar umidificando esse ambiente, aí sim o risco é muito alto. É inadequado você entrar nesses locais sem estar utilizando o equipamento de proteção
vacinação individual. Mas no caso seu, Leonardo, do posto, como eu já disse, é importante falar para o dono do posto, evitar de ter essa presença dos pombos, tomar providências para afastar essas aves oportunistas do ambiente de trabalho, porque afinal de contas, você trabalhando num lugar limpo, você vai ter maior qualidade de vida, você vai ficar mais feliz e vai estar melhor, assim, preparado para enfrentar já o trabalho que é tão duro, tão difícil. Então, por favor, sem a presença de pombos, né, Paula? Pois é, e só tentando alertar também vocês, porque é o seguinte, a gente está falando muito da doença do pombo, a gente falou antes que é muito difícil o médico saber diagnosticar que é uma doença do pombo. Então, se você tem algum desses sintomas, que são muito parecidos com gripe, com outras doenças, quando você chegar para o seu médico e você teve contato com algum pombo, tente lembrar disso para falar para ele. Porque, de repente, ele pode ter o diagnóstico muito mais rápido, né? Não, sem dúvida. E assim, como eu já disse, não entre em locais onde você tem presença. Não, e, Paula, não Mas só... que na rua a gente não tem como evitar, Na né? rua é menos problemático. Então, na rua, o que a gente tem que fazer? Evitar de dar comida para esses animais. E se vê alguém alimentando, pessoas idosas, geralmente, as pessoas sem teto, eles têm esse costume. Eu sei que é difícil, mas tem que trabalhar com informação. Eu costumo dizer que o conhecimento é a maior virtude do ser humano. E assim, nesses casos, assim, você tentar, com informação, conscientizar a pessoa a não fazer isso. Agora, a classe médica também, como eu disse, não entra nesses ambientes e se tiver a presença desses sintomas, repito, mal-estar, febre, vista embaçada, indisposição, você comunica ao seu médico, tenta lembrar que você entrou num espaço e veja, Paula, não só com a presença de pombos, na presença de morcegos também. Quando a gente vai em cavernas, a gente não pode entrar sem nenhum critério em cavernas habitadas por morcegos, porque além de você também adquirir a capacidade, a possibilidade de adquirir histoplasmose, que é outra doença grave que as fezes dos morcegos transmitem, você tem o problema até da raiva, de mordida de morcego, enfim. Então a gente evitar esses ambientes onde tem a presença dos animais e sempre trabalhar com informação. E não jogue lixo no chão, porque isso também está alimentando os pombos, tá certo? A gente também pode ajudar. Acondicionar muito bem o lixo em casa, ou esperar separar o lixo reciclável do lixo orgânico, observar, não deixar resto de comida em cima da pia, acondicionar muito bem o lixo, a comida do cachorro, do animal pet, ele acabou de comer, retira do quintal, porque isso acaba atraindo não só pombos, mas roedores, baratas, enfim, todo tipo de bicho. Muito obrigada. Bom, pessoal, resumindo, né? Então, a criptococose é uma doença micótica. Ela tem uma cápsula, né? O fungos tem uma cápsula que aumenta a virulência, né? Também acaba diminuindo a imunidade do hospedeiro. Os principais vão ser os criptococcus neoformes e o criptococcus gatio. Lembrando que os neoformes é encontrado nas fezes, né? O gatio eucaliptus. A transmissão ocorre somente pela inalação dessa levedura, né? Locais que esses animais ficam. Geralmente eles ficam mais em grandes centros, grandes cidades, praças, locais que contêm lixo. Lembrando também que entre todos, né? O pombo é o vetor principal, mas também pode ser transmitido através de rolinhas, periquitos, galinhas e o mamífero morcego, né? Sempre tomar cuidado com o ambiente fechado, né? É pior, que acaba aumentando a poeira, né? Então, sempre for fazer uma limpeza, usar equipamentos de proteção, somente a máscara, né? Para não inalar. Lembrando que são fungos oportunistas, né? Eles gostam de pessoas, animais, com imunidade baixa. De sinais clínicos, os sinais respiratórios acometem mais os gatos, os neurológicos mais os cães. O tratamento antifúngicos, né? E a prevenção de evitar contato nas áreas de chão. Sempre estar limpando o local. Com sabão, desinfetante, água sanitária.
E é isso aí, gente. Muito obrigada. Se for alguma dúvida, vamos conversar e vamos discutir mais sobre esse tema. Até mais. Fiquei 11 meses tratando sem saber o que eu estava tratando. Porque lá eles diziam que era erisipela. E quando na verdade não era. Depois de 11 meses, eu procurei uma dermatologista lá perto da minha casa, posto de saúde. Quando ela olhou minha perna, ela disse, isso é esporotricose. A esporotricose é uma micose que a gente chama de profunda, e micose é causada por fungo. Ela comete qualquer tipo de pessoa, independente de idade ou sexo, e é a micose profunda mais comum que a gente tem no Brasil e na América Latina. A esporotricose, classicamente, e mais antigamente, aí, né, ao longo da história, ela é transmitida muito em zonas rurais, ou em pessoas que lidam com planta e terra, seja por profissão ou por lazer. Eu estou aqui porque eu vim pegar remédio para uma dificuldade que eu estou enfrentando no momento, que chama-se esporotricose, que no caso eu contraí espetando o dedo numa planta chamada romanzeira. Esse fungo, que chama Sporotrix, na verdade é um nome mais complexo, né? Sporotrix schenck, ele tem diferentes espécies que estão sendo ainda descritas com os avanços da tecnologia, dos exames, e ele está presente no solo. Assim como diversos fungos, por exemplo, um cogumelo é um fungo gigante, né? Esse fungo é um fungo que a gente não enxerga, o Sporotrix, ele é um fungo microscópico, assim como bactérias, e ele vive na terra e associado muito a materiais em decomposição. Então, galho podre, folha que cai na terra, isso tudo o fungo vive ali. E não necessariamente causando doença, ele faz parte da população do ambiente, assim como a gente. Em geral, para acontecer a esporotricose, é necessário que haja um contato traumático. A pessoa se fura com um graveto ou com um espinho, e aí o fungo entra nas camadas mais profundas e médias da pele da pessoa, iniciando o processo de doença. Você teve uma arranhadura, ou você machucou com a flor, ou então com o animal que te arranhou. Isso vai demorar, não é amanhã que vai surgir a lesão. Vai demorar em torno de 15 dias para o quadro começar a aparecer, até um mês. Então é uma coisa lenta. Saiu aqui a primeira aqui, aí saiu uma pequena, outra aqui assim, foi espalhando. No que foi espalhando, foi infeccionando. Chegou até a dar aquele mau cheiro da infecção, que eu não sabia o que era. Tomava arrepio, vou tomar arrepio. Nisso que começou a se espalhar. Nisso que o foi espalhar, chegou até aqui, ó, em cima do meu braço aqui, ó. Tem a forma fixa, que é uma lesão, que é um caroço ou um nódulo, que pode estourar e virar uma úlcera, né, com aspecto de uma ferida, e ficar restrita a uma região única. Surgiu uma bolinha de pus e estourou e depois começou a doer. Depois começou a ficar vermelho. E foi estourando muito em volta. E foi estourando as bolhas, e foi emendando uma na outra, e foi se estendendo. Ou se localiza na pele, ou dá várias lesões, como a gente diz, parecendo um rosário, parecendo um cordão cheio de nódulos, cheio de tumorizinhos, mas que também isso regride, né? Isso não significa que é uma esporotricose mais grave ou não. Pessoas que têm algum problema de imunidade, problemas que estão tomando algum remédio que baixe a imunidade, isso pode fazer com que esse fungo, que só fique na pele, tenha uma outra característica, fique mais agressivo, vá para outros locais do nosso corpo. Tem um potencial de se tornar uma doença grave e até mesmo letal. Alguns pacientes morreram por conta da esporotricose, porque foram afetados no momento que o seu organismo, o seu corpo, não estava com a imunidade bem estabelecida. O ideal diagnóstico de esporotricose é a gente fazer exames micológicos, ou seja, de cultura do fungo. A gente vai tentar ver se aquela lesão tem o fungo. Para o tratamento da esporotricose,
em geral, é um tratamento simples, porém prolongado. Então, a primeira coisa, a gente tem que explicar ao paciente que ele não vai ser curado em uma semana, que é o que às vezes a expectativa do paciente é essa. O índice de cura é mais de 90%, né? Considerando os pacientes que tomam direitinho o remédio, tudo, é mais de 90%, que isso é alto, isso é uma coisa muito boa. Agora, se esse indivíduo, ele volta a ter uma nova exposição ao fungo, ele pode ficar doente de novo. Existem alguns casos que a gente não consegue tratar completamente ou não pode tratar com remédio. Por exemplo, um idoso que use vários tipos de medicamento ou uma grávida que não vai poder tomar qualquer tipo de remédio. Na época, a gente achou que era leishmaniose por ser uma ferida característica. Por não estar muito profundo, o médico preferiu deixar eu chegar até o final da gravidez. Mas uma semana depois eu ganhei e ele passou um tratamento que eu não podia tomar o medicamento porque eu ia amamentar e ele queria que eu amamentasse pelo menos um pouco. A partir de 1998, começamos a observar casos de esporotricose que eram com o gato entrando na cadeia epidemiológica. Pessoas que tinham acidente por arranhadura ou mordedura com gato e apresentavam a esporotricose. Isso foi crescendo, ao ponto de, nos dias atuais, o de 3 casos por ano passou para 50, para 100 e ter, no momento, quase 5.000 casos no período já atendidos de esporotricose aqui no Hospital Evandro Chagas. De um surto passou para a epidemia e é uma epidemia que tem se mantido. No Rio de Janeiro, desde o ano de 1998, vem acontecendo uma epidemia que é conhecida hoje como a maior epidemia de esporotricose da história. Aqui no Brasil, além do Rio de Janeiro, a região metropolitana de São Paulo, algumas cidades de Minas, como Juiz de Fora, o Triângulo Mineiro, Vitória, na capital do Espírito Santo, e também no Rio Grande do Sul, particularmente em 2 cidades, Pelotas e Rio Grande, são cidades que já apresentaram casos parecidos com o que a gente observa no Rio de Janeiro, em muito menor quantidade, é verdade, mas já estabelece para a gente um alerta de que lá pode acontecer o problema que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Se não existisse um serviço de referência, como existe no antigo Hospital Evandro Chagas, hoje Instituto Nacional de Infectologia, um centro de referência preocupado com as micoses, a gente jamais conheceria esse surto. Foi graças a um serviço de vigilância epidemiológica estruturada dentro do hospital que a gente conseguiu entender de fato o que estava acontecendo do ponto de vista coletivo da distribuição da doença. Na delimitação espacial, a gente vê que isso está concentrado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou uma casuística em 10 anos, de 97 a 2007, 1.848 casos, com uma concentração de 98% na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando eu fiz o georreferenciamento, o que é isso? Localizar no mapa, pelo endereço do paciente, onde esse paciente residia. Cada ponto rosa desse é um caso de esporotricose, todos concentrados no limite do município do Rio de Janeiro com os municípios da Baixada Fluminense, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias. Com o passar do tempo, essa doença vai caminhando, começa a chegar a Mesquita, a Nova Iguaçu e começa a subir a região serrana. Vai para o Médio Paraíba, atravessa a Baía de Guanabara, vai para Niterói, Itauá, Campos, a gente vai ter casos em Cardoso Moreira, já chegou em Mangaratiba, Médio Paraíba, e já tem casos na Baixada Litorânea. Grande parte da população, tanto em Anchieta, nessa periferia de Anchieta, como num dos bairros de Duque de Caxias, na divisa com o município do Rio, que é um lugar de pobreza extrema, inclusive, as pessoas estavam criando gato para controlar a população de rato. Por quê? Você tem uma situação naquela região de precariedade extrema de saneamento, principalmente em relação ao esgotamento. Então, o que favorece o aumento da população de rato. A gente identificou
já que a doença estava relacionada com arranhadura de gato. Não era uma doença que estava ligada aos profissionais de pet, que trabalhavam com animais, por exemplo, que essa era uma outra hipótese. Não estava ligada com o trabalhador rural, pegava população de quase todas as idades, mas principalmente mulheres, pessoas aposentadas, no ambiente doméstico. Tinha um gatinho na rua que estava olhando para a gente, por favor, me ajuda aí. A gente pegou para ajudar e ele contaminou a gente. Todo cheio de ferida. A carinha toda ferida, horrível. A gente achou que ele estava sofrendo, né? Mas eu não esperava que ele fosse me arranhar, né? A gente cuidou, limpou, como eu trabalho no banho tosa, né? Foi limpando, lavando, limpando para cuidar. Aí a veterinária fez o exame e acusou esporotricose, né? Aí a gente ficou dando remédio para ele, mas eu me contaminei também. E agora tem em torno de 7 pacientes por dia que vêm para o ambulatório, novos, 2 a 3. Então, para quem via de 2 a 3 no ano, aumentou bastante. E o município de Duque de Caxias, pelo que eles falam, tem muito gato, então a doença está bem disseminada. Começou no Rio de Janeiro e está vindo para os municípios. Temos um veterinário que já há algum tempo faz palestras falando sobre zoonoses nos postos de saúde, às vezes é em escolas, mas é com o pessoal da comunidade, tá? Mostrando as zoonoses, e a esporotricose entra nisso daí. É até em função disso que a população começou a nos procurar falando da tal doença do gato. Já é uma coisa boa, porque nós conseguimos descobrir aonde está a doença, tá? Agora, combater a doença, que é o que nós estamos pensando com o serviço de castração, e quando nós pudermos realmente tratar e acompanhar os casos. Nas áreas onde nós temos, né, mais casos, são áreas de uma renda, né, baixa, então as pessoas sentem uma dificuldade muito grande em fazer o tratamento do animal e muitas vezes não fazem o tratamento todo, porque melhorou a lesão, já está bom, não preciso mais, né, dar o medicamento, e não é assim. O medicamento é caro e o tratamento é longo. A esporotricose, ela é uma zoonose de importância em saúde pública e os gatos são a principal fonte de infecção. De 1998 a 2012, nós temos diagnosticados aqui no INE cerca de 4.300 animais, né? Essa é a maior casuística de esporotricose felina no mundo. O gato pode adquirir a infecção através do contato com a terra, com o solo onde o fungo está presente, e também da matéria vegetal. Aqui na nossa região, a transmissão do esporotrix entre os gatos se dá principalmente através de briga com animais doentes. O gato fugiu, ficou 2 dias sumido. Quando ele voltou todo machucado, arranhado, com briga de gato. 15 dias depois, começou a aparecer a bolinha no nariz dele. Aí foi aumentando, só que eu não liguei. Eu falei, deve ser um negocinho ali, vai sair, vai sarar. Só que foi piorando. Então eu levei para uma clínica lá de gato, veterinário. Tudo bem, o veterinário só olhou e já falou, é esporotricose. Mas vou fazer um exame para confirmar, mas essa é a doença. E se ele te arranhou ou te mordeu, você também tá. Conforme o que estava aparecendo aí, já estava aparecendo no meu dedo. Normalmente apresentam essas úlceras, né, pelo corpo, podendo acometer também o nariz, essa úlcera aqui pegando nariz e plano nasal. E muitos animais também apresentam um quadro respiratório, que apresenta diminuição de luz, né, das narinas, secreção aquosa, muitos espirram muito. E esse sinal respiratório normalmente é o sinal que chama mais a atenção do proprietário. Pega membros também, muito comum nos membros. Você vê que ela está apresentando lesão, está apresentando lesão nas patinhas, algumas cicatrizes,
porque já está tratando há 2 meses, então algumas lesões já cicatrizaram. Inicialmente eu vi uma pequena ferida, fazendo carinho nela assim mesmo, né? Mas eu não dei muita importância. Como ela é meia peluda, a ferida aumentou e eu não percebi. Quando eu fui notar, ela já estava bastante... já tinha desenvolvido bastante. É porque eu levei ela para castrar e a veterinária disse que não castraria, né? Agora, hoje ela já é castrada, porque ela estava com essa doença e não podia castrar. Bom dia, oi. Ele começou a fazer um tratamento nele sem ser aqui, já vai para 3 anos. Porque ele começou a espirrar, então ele não parava de espirrar e eu me desesperei no segundo dia, levei no veterinário, né? Aí comecei já a fazer o tratamento. Fui pesquisar, né? Aí descobri que era que fazer tratamento. E após disso, eu fazendo tratamento, consegui a consulta para ele aqui. Hoje, todas as unidades de atenção básica realizam o atendimento, né? Ou seja, faz o diagnóstico clínico, faz a notificação e dá a medicação. A gente tem nas áreas cobertas pela estratégia de saúde da família, os agentes comunitários que vão aos domicílios e aí fazem uma orientação dos cuidados no ambiente. E fazem a captação também dos possíveis casos de esporotricose, seja em humanos, seja nos animais. Os casos com os animais, a gente faz o encaminhamento, né, faz as orientações gerais e faz o encaminhamento para os centros de tratamento das zoonoses. O indivíduo ele tem um gato, observa lesões, ele vem aqui, ele vai ter o diagnóstico clínico e laboratorial sem custos, vai receber o tratamento no tempo necessário com um antifúngico específico para a doença, no período necessário com acompanhamento veterinário. Se por acaso esse animal vier a óbito, ele também tem o serviço de cremação. Após o tratamento, se esse animal não for castrado, ele é encaminhado para a castração. Todos esses serviços são sem custos para o proprietário. Muitas vezes você tem um grupo de animais que estão saudáveis e o proprietário, com muito medo da doença, faz a pior coisa que pode ser feita, que é abandonar o gato doente no logradouro público, em praças, porque aquele grupo que não estava doente, com a introdução de um doente, vai contaminar também aquele grupo. E aí a gente vai espalhar a doença. Hoje em dia tem 120, 130 gatos. Nós temos hoje em dia um trabalho de pegar esses gatos abandonados do Campo Santana. Eles são vacinados, vermifugados, recebem o remédio contra a AIDS felina e são castrados, que é o mais importante. E aqui no Campo Santana nós temos 30 jardineiros trabalhando aqui. A esporotricose é a doença do jardineiro. Então ela acaba contaminando a planta e o jardineiro nosso, ao mexer na planta, ele vai se contaminar com a esporo. Então nós temos uma preocupação grande em relação à esporotricose no Campo de Santana de não ter, para não contaminar os nossos funcionários. E até a população, que aqui no Campo Santana são 100 mil pessoas que passam por mês por aqui. Aqui tem um grupo de 24 cuidadoras. Elas são independentes, não representam ONG, não representam nada. O que a gente faz aqui normalmente é cuidar da alimentação. A gente não consegue dar abrigo a todos, então cuidar da alimentação, que eles tenham água, que eles tenham acesso a essas coisas básicas e tentar achar um lar para esses gatos. E agora a gente está tentando castrá-las também numa operação com um órgão da prefeitura para que eles sejam castrados para acabar com a superpopulação, que é o maior problema que a gente tem nos gatos no Rio de Janeiro. Cuidei de um gato há um tempo atrás que tinha esporotricose, né? Esse gato, como a gente não sabia o que ele tinha, ele acabou passando a esporotricose para mim. O meu tratamento foi super simples, é um remédio, você toma todo dia. Tomei, passou e agora já estou bem, não tive nenhuma sequela da doença. Ela, para o ser humano, eu achei ela bem mais tranquila que para o gato. Acho que para o gato é muito mais sofrimento, né? Eu, se tiver esporotricose, se tiver uma ferida de esporotricose, eu não vou passar para uma outra pessoa. Por quê? Porque o homem, por definição, tem muito pouco fungo na sua lesão. Já o animal, não. O animal, o gato, ele tem muito fungo. Até hoje, a gente não entende por que o gato é tão suscetível à infecção, à esporotricose.
e não sei se a gente vai conseguir descobrir alguma coisa no sistema imune dos gatos que deixa ele muito fraco frente a esse fungo, particularmente frente a esse fungo. Porque, por exemplo, os cachorros adoecem também, mas em quantidade muito menor. E quando a gente faz a biópsia ou colhe algum material para diagnóstico, a gente vê que nos cachorros o fungo ele não se multiplica tanto. Nos gatos, ele se multiplica mais. O meu olhar é o olhar epidemiológico, né? Então, eu estou olhando para a doença do ponto de vista da produção coletiva, né? Mas, antes disso, tem um cuidado com os indivíduos, né? Então, eu acho que os profissionais de saúde no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, têm que estar preparados para identificar a doença e a rede tem que se preparar para distribuir medicamento. Porque as pessoas estão adoecendo e elas precisam ser cuidadas. Trabalho com a população local e eu acho que tem que fazer, e isso não é só fazer pressão, os cientistas irem cobrar isso do Estado, mas é como é que a gente pode se articular com as diversas entidades da organização, da sociedade civil, para que de fato isso se transforme em um problema, porque você só ataca um problema quando eles de fato se tornam um problema social. Tem que tratar as pessoas, tem que orientar, eu acho que é um tratamento que tem que ir em todos os níveis, não é só dentro do hospital, é nas escolas, é a posse responsável, que é fundamental, a posse responsável, quer dizer, um indivíduo que tem um animal doente, ele não pode despejar ele como despeja um lixo, não pode, isso não pode acontecer isso, a gente... Sabe, o animal veio para ficar com a gente, para melhorar a saúde, a afetividade do homem. Então a gente tem que ter esse respeito. Às vezes a pessoa, eu quero ter um bichinho, mas não sabe que um bichinho exige cuidado, exige tratamento, de levar sempre no veterinário, de dar as vacinas. As pessoas ficam olhando você e pensam que você está com uma coisa que não tem cura. No início eu passei por isso. Agora não, estou em processo de finalização. Quando eu falo que agora que é gato, as pessoas se espantam. Né? As pessoas ficam se espantadas. Pô, o gato fez isso? Por mais dócil que ele seja, tem que ter muito cuidado. Mas eu sei que muita gente aqui, quando se fala isso, ela fala, não, essa é a doença do gato, porque foi o gato que botou em mim. Não, não é. Porque ela está morando na terra, ela não está morando no gato. É isso que as pessoas teriam que entender. O gato passou a ser uma vítima. Ele é uma vítima que está passando a ser um vilão, que não é. E as pessoas entenderem que se tiver um gatinho assim, ela tem que cuidar. E se o bichinho morrer, tem que cremar. Porque quando joga ele, o esporo que está morando nele vai para o solo, vai aumentar, né, a contaminação. Isso aqui é ruim. A partir do momento que a pessoa tem uma suspeita de que ela está com a esporotricose, ela precisa, no caso do Rio de Janeiro, da região metropolitana do estado do Rio, procurar um posto de saúde ou programa de saúde da família mais próximo à sua residência, que os médicos hoje em dia já têm treinamentos periódicos para poder reconhecer e saber fazer o diagnóstico da doença. E nessas mesmas unidades, o medicamento principal ele é fornecido de forma gratuita para as pessoas. E aí as pessoas vão começar a fazer o tratamento e nessas unidades. Os casos mais complicados vão ser encaminhados para as unidades de referência, que em geral são os hospitais universitários e a própria Fundação Oswaldo Cruz, que vão aí fazer essa investigação complementar e completar o tratamento dos casos mais complicados. Por exemplo, gestantes, pacientes com HIV ou com outras causas de sistema imune comprometido e casos mais complicados que não estão respondendo, não estão melhorando com o tratamento tradicional. Então, pessoal, como vocês viram, né, esporotricose é uma zoonose, né? E conforme esse vídeo, eu gostaria que vocês estudassem um pouco sobre, pra gente tirar dúvidas e fazer uma discussão, tá? Que seria super legal. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.